Se ficar verde, funciona. Ficou? Alô? Então tá bom. Bom, a ideia desse painel aqui, pessoal, a gente convidei o Silvio e o José Papo para participar. Silvio é da Microsoft, o José Papo é da Amazon. E a ideia é a gente debater um pouquinho a questão de cloud computing, como que isso está indo no Brasil, como que está a evolução dessas questões de cloud aqui no Brasil. E, obviamente, escutar um pouquinho da empresa de vocês, as iniciativas, como estão no Brasil, como que vocês estão vendo o mercado, como que está a adoção pelas empresas e pelos usuários com relação ao cloud. Então, o objetivo desse painel aqui é vocês explicarem um pouquinho de como estão indo as coisas do lado de vocês, e aí a gente abrir para perguntas do pessoal com relação a dúvidas, questionamentos e tudo mais. Eu até há pouco estava falando com uma pessoa aqui que está muito interessada em colocar suas aplicações na nuvem, né? Então, como que vocês conseguem ajudar eles a colocar as coisas na nuvem? Queria passar para vocês e vamos para o debate. Bom, boa tarde, meu nome é José Papo. Eu trabalho na Amazon Web Services, que é uma divisão da Amazon.com, que trata de computação em nuvem. E é realmente um prazer, né, estar aqui. Na verdade, a Amazon ela iniciou as operações no Brasil interessante com a computação em nuvem, né? Ela veio para o Brasil primeiro com a divisão de computação em nuvem, que foi mais ou menos no período que eu entrei, em 2011, e desde lá o crescimento é impressionante, exponencial. Então, a Amazon já tinha clientes no Brasil, né, que usavam principalmente os data centers nos Estados Unidos e alguns outros na Europa e Ásia, etc. E depois, com a instalação de data centers no Brasil, aqui no estado de São Paulo, e mais, que foi em 2011, e com a equipe local, né, porque aí começou tudo a aparecer, né, veio localização, time de suporte local, time de vendas, suporte, arquitetos de soluções. Então, isso aumentou ainda mais. Então, é realmente um crescimento exponencial. A gente vê que dá para perceber que computação em nuvem não é só uma coisa que vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa, e assim, não é mais uma pergunta de se eu vou fazer, né? Quando e como as empresas vão adotar a nuvem. E é inevitável, né? Até porque é um momento, né, que a gente vê os principais provedores de computação em nuvem sempre mostrando que a lei de Moore funciona, né? Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, os preços, a Amazon reduziu pela 42ª vez os preços dos serviços de nuvem, em alguns serviços para mais de 50%. Então, é impressionante, né? Uma empresa que vem reduzindo 42 vezes em 7 anos, é uma coisa que a gente não vê muito, né? Em algumas indústrias, né? Alguns mercados, né? Alguns a gente só vê crescendo, né? O preço do tomate, por exemplo, está demais, não está? Então, algumas coisas caem, né? Interessante, a computação em nuvem, ela traz esses benefícios, né? Redução de custos, agilidade para você começar um projeto, você não tem que ficar esperando servidor, máquina, router, você vai, abre uma conta na nuvem e em minutos você começa a fazer. Eu tenho até um projeto que eu fiz, eu particularmente gosto muito de internet das coisas, né? E comecei a estudar isso. Eu, em menos de 4 horas, eu coloquei sensores conectados à internet, mandando dados em tempo real e sendo coletados em questão de 3, 4 horas. Quer dizer, hoje, uma empresa pequena, grande ou média, ela consegue fazer projetos extremamente rebuscados, né, e extremamente inovadores, com pouco dinheiro e com uma inovação e uma agilidade muito grande. Então, acho que esse é uma coisa que impacta e mostra. Eu tenho algumas o que está acontecendo em indústrias, né, as revoluções que o pessoal já está chamando de como quase uma terceira revolução industrial, né, essa integração de sensores, internet das coisas e comunicação, né, e a infraestrutura de comunicação. Então, é um momento muito bom e o Brasil realmente também está nisso aí, com tudo. Tem empresas muito grandes já usando, a gente tem clientes grandes como o Magazine Luiza, que está com uma boa parte do seu front-end de e-commerce e projetos inovadores em social commerce na nuvem da Amazon. Serasa Experian, que é uma empresa, né, de serviços financeiros. Você fala, nossa, será que alguém de finanças vai? Serasa Experian tem um grande número de projetos já conosco, e isso aqui no Brasil, né? Fora os projetos nos Estados Unidos, na Nasdaq, Bolsa de Valores de Nova York e outras
e outros bancos que já estão também, mas aqui no Brasil também isso já aconteceu. Então é interessante ver esse movimento acontecendo e eu acho que é um benefício para todo mundo aqui, porque aumenta a nossa inovação, né? Sem essa inovação a gente tem que ficar muito próximo aí, é importante ficar próximo dos países que estão inovando o tempo todo, né? Então é uma boa forma de ajudar na inovação. E você, Silvio, conta para a gente aí como que está a Microsoft nessa questão. Opa, vamos sim. Antes de mais nada, boa tarde. Obrigado pelo convite aqui mais uma vez. Agradecer à Abranet, através do Eduardo, pelo convite. Não é a primeira vez que eu venho falar com o público de vocês. Há um tempo atrás, eu era responsável por soluções hospedadas da Microsoft. E o grande objetivo que a gente tinha era exatamente fomentar essa questão de agregar valor para os clientes de vocês, né? Como é que vocês conseguem não só prover acesso à internet, mas também outros serviços adicionais. Eu hoje sou responsável pela parte de suporte e desenvolvimento de aplicativos em nuvem dentro da Microsoft. Estou há 14 anos dentro da Microsoft, né? Então trabalho já há um bom tempo. E a percepção em relação ao cloud assim, é fantástica, é um caminho sem volta dentro da estratégia da Microsoft. A gente tem alguns pilares bem concretos em relação a isso. Uma é a questão de devices, né, devices mobile, etc., soluções que atingem um device, com back-end na nuvem, e toda a parte de infraestrutura empresarial. Ou seja, ainda vai ter um momento híbrido que você vai poder utilizar seus recursos atuais e estender ele para a nuvem. Então, tem alguns cenários bons em nuvem que a gente consegue explorar muito, mas só para eu ter uma ideia, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui já tem alguma coisa em cloud ou pretende ter de 6 a 1 ano? Vocês são um pouco abaixo da estatística do mercado. Né? Assim, 80% do mercado. Então, eu concordo com o Papa quando ele falou, olha, não é questão mais se eu vou ou não, e sim quando. Tá? Precisa ir. Se vocês têm, por exemplo, eu acabei de fazer investimento na parte de hardware, na parte de redes, mas eu queria estender algumas capacidades computacionais. Considerem nuvem como sendo uma alternativa. Tá? Se você chegar lá na frente e fazer uma análise e falar não foi viável, é uma coisa. Mas vocês têm que considerar a nuvem como sendo uma alternativa super viável de redução de custo, de melhoria de performance. A gente vê o mercado brasileiro, a Microsoft praticamente só tinha data centers no hemisfério norte. De 8 meses para cá, lógico, já tem um planejamento de anos, são quase 10 bilhões de dólares de investimento nesses grandes data centers, e a gente começou a ter os data centers no hemisfério sul. Austrália, Brasil. Por que Brasil? Porque a gente vê o Brasil com um potencial enorme de crescimento. Né? Além de toda essa questão do evento da Copa, das Olimpíadas que está vindo, a gente realmente acredita que o Brasil vai ter um potencial enorme de crescimento. A gente está investindo muito, né? Assim como a Amazon, a gente tem suporte local, a gente tem toda a parte de revendas associadas a esse tipo de serviço. E concordo com o Papo em relação à questão dos custos. Como é que o pessoal está conseguindo reduzir custos? Otimização em cima de processos. Né? Ganho de escala. Todo mundo sabe o que é escala dentro de data center. Eu visitei todos os grandes data centers do Brasil antes no meu papel anterior, que era trabalhar com os hosters. Quando eu visitei um data center do Azure, que eu vi o cara carregando HD na empilhadeira, eu falei, para tudo. Tá? É outro nível, são níveis de segurança completamente diferentes, níveis de processo completamente diferentes. Isso se reflete em quê? Em custos. Está diretamente relacionado a custos. Então, a gente consegue manter segurança, consegue manter alta escalabilidade por um preço muito acessível. A gente brinca lá, fala, o que você faz com 1000 servidores durante 1 hora? Falo, putz, dá para fazer um monte de coisa. Quanto é que custa, mais ou menos, 1000 servidores por 1 hora? Quem chuta? Alguém tem ideia? Pode chutar o valor que vier na cabeça. R$50. Então, como é que eu faço
para ter 1000 máquinas. Vou construir um data center? Ah, mas esse data center tem que ser redundante. Todos os nossos data centers têm redundância, 99,9% de disponibilidade, etc, etc. Então, como é que a gente consegue viabilizar? Sejam globais, pensem globais. Né? Pegando mais uma vez o gancho aqui. Como é que eu faço? Pensem grande. Se antes a barreira que vocês tinham para pensar em aplicativos de larga escala, aplicativos globais, se era TI que bloqueava vocês, agora não é mais. Vocês têm infraestruturas prontas, baratas, escaláveis, só depende de vocês utilizarem esses recursos e utilizarem essas aplicações em favor de vocês. Tem uma frase que eu achei interessante, que o CEO, né, o chefe, não é nem o CIO, é o CEO da Infor, né, que é uma empresa que vende RP. Ele estava no evento da Amazon em São Francisco há 2 semanas atrás. Ele falou uma frase que foi bem interessante, que mostra isso, né? E ele é o CEO, né, da Infor, que está mudando, está fazendo uma forte ida para a nuvem. E ele fala assim: amigos que são verdadeiros amigos não falam para você construir data centers novos, né? Porque ele fala assim: como eu posso indicar para alguém construir um data center se uma Amazon, uma Microsoft, o nível, a quantidade, a capacidade é impressionante. O relatório do Gartner falou, né? A Amazon não fala qual é, mas o Gartner, segundo o Gartner, a Amazon, por exemplo, tem 5 vezes mais capacidade que todos os outros 14 provedores juntos. Agora, você imagina isso, né? Os provedores juntos que tem no relatório são Microsoft, Level 3, IBM. Agora, você pega 14, todos os 14, é um número, deve ser... Eu mesmo não sei, porque eu não posso entrar nos data centers da Amazon, né? Isso é super seguro e eles não deixam entrar. Mas é um tamanho que a gente não consegue nem imaginar de tão grande, né? Tem umas estatísticas que o pessoal da própria Amazon cita, né? Que a cada dia entra o mesmo número de servidores dentro dos data centers da Amazon, como se fosse na época que a empresa tinha um valuation de 10 bilhões de dólares, que era o que ela valia em 2004, 2005. Quer dizer, imagina uma empresa de 5 bilhões, 10 bilhões de dólares por dia entrando no data center. Olha a loucura, né? É impressionante, né? Mas então, eu acho que esse tamanho, né, isso mostra exatamente essa questão, né? Por isso que os provedores de computação em nuvem, eles conseguem essa escala grande, né? E essa capacidade de reduzir custos de uma forma muito rápida, né? A ideia realmente vamos dizer assim, aqui, algum tempo atrás, realmente quem tinha muitos processos e muitos servidores, com certeza um dia passou pela cabeça dessa pessoa de construir o seu pequeno data center, ou quem é mais antigo aqui, o seu CPD, né? Lembra? Essa era a frase, né? Então, tem a minha empresa, eu vou criar meu CPD aqui, e comprava lá um piso elevado, né? Comprava um no-break e tal, e aí a primeira queda de energia já tinha aquele probleminha sério, que o no-break não funcionava, porque a bateria já tinha ido embora, né? Então, aí o outro probleminha que tinha era o backup, né? Que é aquelas fitinhas, né? Colocava a fitinha lá, você achava que estava fazendo, e aí você só descobria que não fez no dia que você precisou fazer o restore, né? Então, esse era realmente a cabeça de muitos, com certeza, que começaram nesse mercado, e alguns provedores a gente vê até investindo, ou estavam investindo nessa questão, antes de realmente a gente ter os custos e a escala de data center num preço mais acessível. A pergunta que eu faria para você, Silvio, é o seguinte: a maioria dos provedores hoje tem alguns serviços básicos que ele oferece para o seu usuário. Alguns, infelizmente, alguns provedores acabam nem explorando alguns desses serviços que poderia ser muito útil para o seu usuário. Vou dar um exemplo. Às vezes o cara vai lá dar o acesso à internet para o usuário, coloca o rádio lá, ou leva o GPON até a casa do cara, e mal sequer dá uma conta de e-mail para esse usuário, né? Isso até no ano passado eu comentei bastante no nosso evento, falando assim, o e-mail é uma ferramenta de fidelização, né? E aí muitos dos nossos amigos que fizeram isso acabaram lá, compravam o seu servidor, botava lá no seu CPD, colocava lá o seu send-mail da vida, o seu Keymail, né? E colocava para funcionar. Como que está a oferta, não só também da disponibilidade da infraestrutura, né, que você pode disponibilizar hoje no caso do Azure, e também o Papo depois comenta um pouco da Amazon, mas como que você vê essas ofertas mais direcionadas com relação a serviços mesmo? Quer dizer, o cara poder
não só oferecer para o cliente dele um e-mail, mas poder oferecer também uma hospedagem de página pessoal, ou poder estar ofertando, no caso de uma empresa, a hospedagem de um domínio. Como que vocês estão se preparando, não só na questão também de infraestrutura? Quer dizer, não simplesmente eu falar, bom, eu quero 2 cores, 10 GB de RAM, 8 GB de RAM, 50 GB de HD. A parte de serviço é um negócio que vocês estão vendo avançar também rápido em relação a também você ter simplesmente a infraestrutura? Como que vocês estão vendo essa mudança no mercado? Opa, boa pergunta, excelente pergunta. Quantos aqui conheciam, já tinham ouvido falar do Azure? Pouquíssimas pessoas. E todo mundo, quando a gente está falando de Cloud Service da Microsoft, todo mundo pensa, que aplicativo da Microsoft está no ar? Software como serviço, a gente tinha Xbox Live, Hotmail, todas essas coisas. E ninguém sabia que a gente tem data centers espalhados pelo mundo inteiro provendo esse tipo de serviço. Quando a gente está falando de cloud dentro da Microsoft, a gente está falando de Office 365, por exemplo. A gente está falando da integração do teu sistema legado com nuvem também. Então, quando eu falei, um dos cenários que a gente tem é da extensão da tua capacidade computacional para a nuvem, isso significa o quê? Pegando o gancho aqui da pergunta, respondendo a pergunta do Eduardo, o que a gente tem para oferecer? A gente tem vários pacotes para, por exemplo, você chega ao seu cliente e fala, você já tem e-mail? Não. Já viu o Office 365 rodando? O Office 365 oferece o quê? Além do e-mail, além de todo o pacote Office, propriamente dito, que ele tanto pode usar na web quanto local, e agora também no iPad, né? Vocês devem ter sabendo que lançamos para o iPad. Você tem SharePoint, que seria praticamente um portal de colaboração para dentro da empresa. Tem Link, que seria um Skype, um Messenger corporativo. SkyDrive, Skype e também espaço para o Azure. Então, assim, vocês teriam um portfólio enorme de como agregar valor para o cliente final. E para vocês, Silvio, hoje eu estou com uma aplicação, eu tenho sim alguns servidores, como é que eu faço para estender esses servidores para a nuvem? A única empresa que consegue oferecer solução fim a fim, pegando o legado de vocês, indo para a nuvem e tocando o cliente. Eu tenho um aplicativo, será que eu poderia disponibilizar o meu aplicativo de vídeo dentro do Xbox? Sim, a gente tem programas específicos para desenvolver aplicativos para mobile, tablet, desktop e Xbox. Então, vocês teriam um portfólio inteiro de integração seguindo esses pilares. E mais, como é que eu faço para gerenciar isso de uma única forma? A gente tem um produto chamado System Center, que eu consigo ver os servidores que estão embaixo da mesa e os servidores que estão na nuvem numa mesma visão. Então, se eu não tenho mais capacidade computacional local, como é que eu pego essa máquina e mudo ela para a nuvem? Então, o papel do meu grupo aqui no Brasil é exatamente ajudar as empresas a fazerem isso. Criar um portfólio de ofertas que seja interessante para o mercado e para o mercado junto com elas. Então, eu estou falando aqui de eventos em conjunto. Eu quero fazer um evento para lançar o meu aplicativo que está na nuvem. Vamos juntos. Eu quero ter o melhor preço, a melhor oferta para os meus clientes. A gente senta e vai definir como é que a gente faz esse tipo de precificação. Então, sem dúvida alguma, a gente acha super importante explorar esse portfólio, porque a gente não está restrito só ao armazenamento, mas também o próprio Office 365, o próprio programa de desenvolvimento de aplicações para dispositivos, que a gente agrega valor também para os clientes que querem acessar as aplicações de vocês. Papo, exportando um pouquinho, não tanto na aplicação, né, mas no caso da Amazon, a Amazon tem um rico espaço de APIs para desenvolvedores também, né? Dessas integrações justamente de aplicações, provisionando servidores. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, como que está. No caso da Microsoft, ele já tem mais produtizado, vamos colocar assim,
a questão, e também tem a plataforma do Azure com o Visual Studio para você fazer a integração do desenvolvedor. Mas vocês também têm toda uma parte de APIs e programas específicos para isso. Comenta um pouquinho também para a gente nessa linha. A Amazon tem, além das APIs, ela tem também todas as integrações com o Visual Studio, com o System Center. Interessante da Amazon, eu acho que, e é o modelo que ela pensou desde o início, por ser uma empresa independente do ponto de vista de software, ela acabou fazendo parcerias com todos. Então, acho que esse foi um dos grandes alavancadores da explosão dela, principalmente no começo, né? Porque ela fez parceria com a Microsoft, com a Oracle, com a IBM, né? Com todos os grandes provedores de software e serviços. E é esse, eu acho que o grande ponto, né? Que eu acho que é interessante. Então, por exemplo, preciso de uma solução de e-mail. Então, a gente tem centenas de parceiros que fazem isso. Inclusive ficam no marketplace da Amazon que a gente oferece para facilitar esse processo, que um parceiro como vocês pode entrar. Tem parceiros brasileiros que estão nesse marketplace, né? Então eles oferecem os serviços deles de nuvem internamente dentro. Mas para a pergunta específica sobre desenvolvimento, o que é legal eu acho que esse é o ponto chave da nuvem. Não é só questão de custo ou você ter servidores, né? Mas acho que a grande sacada que veio quando a Amazon pensou nisso, ela foi a pioneira nesse modelo de nuvem, foi pensar exatamente em APIs, né? Então ela falou assim: como eu posso fazer um serviço de infraestrutura e plataforma como serviço que eu posso oferecer de um ponto de vista de APIs? Por que isso? Para automatizar. E por que isso é importante? Por que a automação é importante? Vou dar um exemplo, né? Vocês já ouviram falar do Instagram, né? Muita gente, a maioria de vocês devem usar, que foi comprado pelo Facebook por $1 bilhão, né? Na época que eles foram comprados, e até hoje eles estão 100% na Amazon, né? Mas na época que eles foram comprados, alguém tem ideia de quantos funcionários eles tinham? Alguém chuta? Pode chutar. Tinham 12 funcionários. 12. Só que 12 contando marketing, venda, né? Tudo. Sabe, agora chuta quantos eles tinham de desenvolvimento e infraestrutura para servir mais de 30 milhões de usuários e com centenas de milhares entrando todo dia. Quantos vocês acham dos 12? Instagram. A empresa inteira tinha 12. 3 pessoas. 3 desenvolvedores / infraestrutura. 3. Então, esse é a mudança. Foram vendidos, né, comprados por $1 bilhão. Isso está acontecendo com outras, né? Que a gente vê. Exato. Isso que eu ia comentar. O WhatsApp foi adquirido por 18 bilhões. Exato. E tinha 50 pessoas. E por que eles conseguem fazer isso? Exatamente porque eu acho que essa é a grande revolução da nuvem, né? Essa automação, essas APIs. Isso permite com que você use um data center como serviço, né? Use um software como serviço, uma plataforma, uma infraestrutura com um serviço sem ter que construir isso. Quer dizer, eles do nada, né, em poucos anos, cresceram milhões de usuários de forma exponencial. Isso, se eles tivessem construído um data center, com certeza eles já estavam falidos, né? Eles não iam conseguir. Esse é o grande ponto, eu acho, né? Então, acho que essa é a grande... E a gente pensa, mas isso só vale para startup? Não. Empresas grandes que já estão pensando nisso, elas já estão fazendo essa mudança também. Eu vou dar um exemplo, a General Electric. Todo mundo conhece, né? A General Electric faz turbina de avião, faz hélice. Eles estão fazendo um programa chamado Internet Industrial, que é exatamente linkar, que tem a ver com a internet das coisas, que é colocar sensores em tudo. Então, tudo vai ter sensor. E esse é o futuro. Tudo que a gente usar vai ter sensores, né? Qualquer coisa, até a geladeira vai ter sensor. Mas o modelo deles é interessante, porque é industrial. Então, imagina uma turbina de avião, são vários sensores. Eles falam que eles colocaram já, em média, 80 sensores. Eles falam que, em média, é gerado em torno de 400 megabytes por dia de dados só de uma turbina. Aonde que eles vão colocar isso? Se eles tivessem construído data center para isso, eles iam ficar loucos, né? Eles iam ter que focar o business deles em data center. Então, eles não fizeram isso. Eles falaram, vamos colocar 100% na Amazon. Então, a Amazon é o data center deles. Eu acho que essa é a grande mudança de paradigma, né? O data center no sentido de nuvem. Porque facilita, não é simplesmente subir máquina, né? Pedir máquina. Ele vai lá com uma API, automaticamente, quando precisa de mais, vai sendo criado mais, né? É automático. A gente brinca que é automágico, né? Começa a aparecer servidor novo e vai... Posso pegar um gancho? Hoje eu estava vendo uma estatística da Forrester falando sobre storage.
a gente só driva 20% do crescimento de storage mundial. Ou seja, tem 60% a 70% do mercado de storage e o custo do storage na nuvem é 4 vezes mais barato do que um storage de uma LAN, por exemplo. Então, é um baita potencial a ser explorado. A gente tem várias empresas que começaram a fazer soluções e, quando viram, eles estavam com uma solução de backup em nuvem. Então, esses são serviços que a gente tem. Pessoal, eu queria abrir já para... A gente já está chegando na reta final aqui da palestra. Eu já queria abrir para perguntas. Tem uma pergunta lá. Para a gente dar uma interação um pouquinho maior aqui, até para a gente ver se algum tema a gente deixou de abordar. Tem um microfone ali? Temos outro microfone? Aproveitando, às vezes o pessoal acha que, por ser da Microsoft, só pode usar tecnologias Microsoft. Tá? De maneira alguma. Linux, Oracle, PHP, Ruby, Java, tudo é suportado dentro da infraestrutura. Tá todo mundo falando, não, só pode .NET, né? Não, de maneira alguma. Por favor, a pergunta. Meu nome é Roberta Prescott, eu sou jornalista do Convergência Digital. Tenho 2 perguntas. Uma eu queria saber a percepção de vocês com relação à adesão dos provedores de internet para ofertar os serviços na nuvem. Que pé que a gente está hoje? Por onde eles têm que começar? Ainda é um mercado que tem muito a crescer ou a gente ainda está muito no comecinho? Queria ter um feeling de vocês com relação a isso. Legal. E uma outra pergunta, só pegando o gancho, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dos preços, né? Dessa guerra de preços, da competição, para onde que caminha, se já chegou no equilíbrio, o que a gente pode esperar disso? Sobre provedores, eu acho interessante. Bom, a Amazon ela tem um programa, eu acho que é uma das coisas mais fortes que a Amazon tem, e que foi realmente o que também alavancou muito o uso dela, foi essa ligação com parceiros, né? E tanto provedores de internet como outros parceiros de integração, de consultoria. Por quê? A Amazon ela oferece, ela tem realmente a visão de que o foco e o core business dela é oferecer a infraestrutura e a plataforma como serviço. E parceiros vão fazer os serviços gerenciados, vão oferecer o serviço de valor agregado em cima dessa plataforma. Então, e é interessante que essa é realmente a filosofia. Então, a gente não tem, por exemplo, a área de professional services, de centenas de pessoas que vão pegar esse serviço de implantação. A gente tem parceiros para fazer isso. E essa é a grande filosofia, quer dizer, focar na infraestrutura e na plataforma e ter os parceiros. Então, com certeza, os provedores de internet são também parceiros como esses, né? Um exemplo de parceiros, ele já foi provedor, a Daedalus, por exemplo, um parceiro que foi, e aí eles tinham um data center também, e eles venderam tudo e aí focaram só em nuvem, mas tem outros que estão fazendo esse processo intermediário. A gente tem parceiros, por exemplo, provedores, até aqui no Brasil, acho que no Nordeste eu lembro de um, só não lembro o nome dele, que eles têm ambas ofertas. Eles vendem servidores dentro do data center deles, se o cliente quer um servidor físico mesmo, mas se o cliente quer uma coisa híbrida, né, uma arquitetura híbrida, ou quer servidores na nuvem, ele utiliza a Amazon, ele é parceiro da Amazon para isso. Então, esse acho que é um fator chave aí. Não significa que você tem que jogar tudo fora, como alguns, às vezes, provedores fazem, alguns parceiros fazem, né, porque falam, puxa, não quero mais competir nesse mercado e vou simplesmente fazer a oferta de valor agregado em cima da nuvem. Outros não, outros fazem uma arquitetura híbrida. Eu acho que essa é interessante, né? Porque você consegue oferecer os dois mundos e ambos os benefícios para todos, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Opa, vamos lá. O meu papel aqui no Brasil é exatamente esse. Trabalhar com parceiros para desenvolvimento de aplicativos em nuvem. Então, existem programas dentro da Microsoft que foca exatamente nisso, em remover as barreiras de migração para a nuvem. Tem vários paradigmas, né, desde análise de custo, marketing e tudo mais, que a gente trabalha junto com vocês exatamente para ajudar nesse papel. E a gente tem algumas divisões, por exemplo, quem quer criar aplicativos, a gente considera a ESV. Quem quer simplesmente integrar sistemas dentro da nuvem são os integradores de sistemas. Então, a gente tem programas específicos para cada tipo de empresa e existem grupos focados só nesse tipo de trabalho. Então, se você me perguntar o que Silvio faz,
é engajar com empresas como vocês para fazer o desenvolvimento dessa ampliação da extensão dos serviços de vocês para a nuvem. Então, esse para a gente é sensacional. Eu acho que ainda tem uma longa estrada a ser percorrida, a gente está vendo potencial no mercado enorme, e eu vejo sendo pouco aproveitado com empresas como vocês. Então... Vai lá. A segunda pergunta foi em relação a preço, não é isso? Existe uma competição que é às claras. Se um reduz, o outro vai reduzir também. Eles anunciaram redução de 60%, a gente fez uma tabela comparativa no que a gente era igual e no que a gente era menor. A gente tem o compromisso do General Manager mundial de que a gente nunca vai ficar atrás dos preços de mercado para nenhum concorrente. Então, tenho certeza que a gente vai estar sempre com um valor igual ou menor dos concorrentes. É um compromisso, porque é uma briga. Eles têm uma participação no mercado enorme e a gente tinha que ter esse compromisso também de ter isso aqui. Então, quem é que ganha? Quem é que sai ganhando no final do dia? Vocês. Viva a concorrência, não é? Exatamente. Né? Então, não dá dizer, não, está escondido. Não, é público. Eles vão lá, reduzem, 2 semanas depois, a Google vai lá e pumba, a gente vai lá, pumba. Se a gente reduzir, mesma coisa, vai lá, pumba. Então, não dá nem para dizer que é corrida de sapo. Não, isso é bom, mas assim, talvez respondendo um pouco mais objetivamente a Roberta, eu diria para você, Roberta, que hoje existem parceiros que já têm uma diversidade muito mais na área de hosting ou de cloud, que já tem negócios ou com a Microsoft ou com a Amazon. E a ideia nossa desse painel aqui hoje, na verdade, é trazer e falar um pouquinho dos dois com relação aos provedores de acesso, e isso eu falei o ano passado e vou continuar falando, que é o seguinte, às vezes o provedor de acesso ele está muito focado em só dar o acesso. E o acesso, gente, cada dia é mais commodity, né? Então, o que acontece? A intenção justamente de ter trazido esses 2 pesos pesados aqui, apesar que talvez eu seja mais pesado que os dois, falando assim, mas só falando com relação ao tamanho da empresa e tamanho de negócios deles no Brasil, no sentido de dizer para você o seguinte, precisa agregar serviço, gente. Se a gente não agregar serviço na conexão, no acesso em si, você, amanhã, se tiver uma concorrência tão voraz e feroz quanto existe com esses dois, naquela conexão, o cliente ele vai pela fidelização, por onde ele se sentir melhor, ou por onde ele tem mais coisas. Então, é importantíssimo, eu usei o exemplo do e-mail, mas o e-mail fideliza sim. Acaba criando uma identidade com o cliente. E como outras coisas que vocês podem estar ofertando, até eles dois comentaram muito interessante, a questão de storage hoje, de guardar arquivos, é uma coisa maluca. Né? Porque eu dei o exemplo da fitinha do CPD, mas é verdade. Muitas pessoas, muitas pequenas empresas, ou até indivíduos, não guardam as informações ou não tiram cópias dessas informações. E só dão valor a isso no momento que perdem os dados e aí não tem backup. Né? Mas, assim, o nosso tempo está estourado. Eu queria agradecer muito a presença do Papo e do Silvio aqui e por esse bate-papo que a gente teve com vocês. Eles devem ficar por aí, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem trocar cartões. Foi muito legal. Pena que o nosso tempo está bastante apertado, mas a gente está aqui e vocês devem ficar mais um pouco até o final do dia com a gente. E eu queria deixar essa mensagem. Vamos conversar, evoluir parcerias com esses 2 caras aqui, porque eu acho que o futuro dos negócios dos provedores está em você ter mais valor agregado junto ao teu cliente. Se não existir isso, realmente ele pode te trocar muito facilmente. Obrigado, pessoal.